Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na Quaresma, um tempo de conversão e de voltarmos o olhar para Deus e revermos as nossas atitudes. O Evangelho de hoje nos apresenta a parábola dos vinhateiros homicidas. Jesus nos conta a história e nos questiona: como estamos cuidando da vinha que Deus nos confiou? Será que estamos acolhendo a graça de Deus ou rejeitando-a? Ouçamos atentamente a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 21, do versículo 33 a 43 e do 45 ao 46. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus ao chefe dos sacerdotes e anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha e pôs uma cerca em volta. Fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhe seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho e jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza, mandará matar de modo violento a esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as palavras de Jesus e compreenderam quem estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra contida nos evangelhos perdoe os nossos pecados. Jesus conta a parábola de um proprietário que planta uma vinha, cerca, constrói um lagar e uma torre, e depois a arrenda a vinhateiros. Quando chega o tempo da colheita, ele envia seus servos para colher os frutos, mas os vinhateiros os maltratam e matam. Por fim, o proprietário envia seu próprio filho, mas os vinhateiros o assassinam, pensando tomar posse da vinha. Jesus então pergunta: o que fará o dono da vinha? Os ouvintes responderam: fará perecer de modo terrível esses malvados e arrendará a vinha a outros que lhe entreguem os frutos no tempo certo. O chefe dos sacerdotes e fariseus percebem que Jesus estava falando deles e, tomados de fúria, querem prendê-lo. Essa parábola é uma forte advertência. A vinha representa o reino de Deus e os vinhateiros, o povo de Israel, especialmente os líderes religiosos que rejeitam os profetas e, por fim, mataram o próprio Filho de Deus. Santo Agostinho nos ensina: Deus nos confia a sua vinha, mas espera frutos de conversão, justiça e amor. E São João Paulo II nos recorda que a Quaresma é um tempo que devemos perguntar: que tipo de vinhateiro sou eu? Os vinhateiros da parábola representam todos aqueles que recebem a graça de Deus, mas a rejeitam por egoísmo, orgulho ou dureza de coração. O pecado deles não foi rejeitar os servos e o filho, mas de se apropriar do que não lhes pertencia. Não fazemos o mesmo quando tentamos viver uma vida como se Deus não existisse? Papa Bento XVI nos alerta: a fé não é a posse privada, mas um dom a ser cultivado e partilhado. Deus nos chama a dar frutos. Não nos fechemos na nossa autossuficiência.
O grande perigo dos líderes religiosos daquela época foi a cegueira espiritual. Eles tinham a lei e os profetas, mas não reconheceram o próprio Messias. Será que também não corremos o mesmo risco? Quantas vezes Deus nos envia sinais, nos convida à conversão, mas endurecemos o coração? Que possamos rezar assim no dia de hoje. Senhor, perdoa-nos por tantas vezes rejeitarmos a Tua voz. Tu nos destes a vinha da fé, da família, da comunidade, mas muitas vezes não produzimos frutos. Convertei-nos, Senhor, para que sejamos fiéis e generosos, entregando a Ti os frutos da nossa vida. Irmãos, a vinha de Deus nos foi confiada. A Quaresma nos chama a cuidar melhor da fé, dar frutos de caridade e conversão. Hoje proponho um compromisso concreto. Escolham um aspecto da sua vida que precisa dar mais frutos com a graça de Deus e faça algo de concreto nesse dia de hoje. Lembremos-nos das palavras de São João Crisóstomo. O Senhor nos deu tudo, mas nos pedirá contas do que fizemos com a sua graça. Que possamos ser vinhateiros fiéis, reconhecendo que tudo pertence a Deus, assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, caríssimos irmãos e irmãs, como nós aprendemos através da reflexão de hoje, que possamos multiplicar, dar frutos os dons que Deus manifesta na vida de cada um de nós, para que possamos também sermos herdeiros do reino dos céus. Aproveitemos esse tempo de Quaresma para crescer cada vez mais nesse processo de conversão. Rezemos com fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imploremos a bênção de Deus no dia de hoje para que continuemos vivenciando esse tempo de Quaresma e buscando cada vez mais a conversão e lutando para produzir frutos de santidade na vida de cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho do dia. Revelação dos mistérios da redenção. Reino de Deus, vindo a nós, alimento espiritual. Evangelho, aleluia, ao Evangelho, aleluia, fecundado em nós, aleluia.